Graça e paz a todos vocês. Fico muito feliz em ouvir essas palavras tão lindas e grata. Amém? Esse encontro de solteiro tem sido tão especial. Eu não sei se é pior ficar por última. Eu não sei, porque Sueli rasgou tudo, bateu, acertou geral. Lorena usada por Deus. Mas nessa noite ainda tem mais um pouquinho de Deus para nossas vidas. Amém? Deus está falando conosco. E a minha parte do encontro com os solteiros é falar sobre integridade espiritual. Se for olhar, é uma área complicada de ser falada. Mas eu vou falar da minha vida. Eu vou falar daquilo que eu vivo, daquilo que todos os dias eu tenho que viver. Então vai ficar um pouquinho mais fácil. Não é que vai ficar fácil. É porque todos os dias eu aprendo a ser preenchida pelo Espírito Santo. Amém? Eu vou ler com vocês um pouquinho sobre Salmos 41, versículo 12. Salmista Davi, um homem que era como eu e você, pecador, cheio de defeito, mas um coração quebrantado para fazer a vontade de Deus. E eu vou ler Salmos 41, versículo 12, que diz: Tu me protegeste, porque sempre fiz o que é certo. Por isso viverei para sempre na tua presença. Eu vou resumir aqui o que quer dizer integridade. Integridade nada mais é do que coragem de fazer aquilo que é certo. Não vou falar difícil. O que é integridade? Eu, Renata, sendo escolhida por Deus, eu tenho que entender que se eu não fazer aquilo que é certo, eu não vou estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Amém? E o que é falar sobre integridade espiritual? É eu conseguir ter conexão direta com aquele que me chamou. Antes de eu chegar na Sueli, antes de chegar na Tailane, não. Eu tenho que ter uma conexão diretamente com o Pai. Amém? Então vamos lá. Eu vou começar com minha vida. Eu tenho um primo chamado Fábio. Se você está me ouvindo, te amo, primo. E ele falava assim para mim: Renata, ele me chama de Tinha. Você não é dessa terra. Você não é desse lugar, não é possível. E eu falava assim, por quê? E ele dizia assim: você não namora, você não fica, você não pega ninguém. Mas a minha integridade espiritual, eu tenho o direito de falar isso. Eu consigo falar isso com você abertamente. Porque a minha vida, a vida que eu levo, eu posso dizer que eu sou a titia dos solteiros. Titia dos solteiros, literalmente. Por eu ter mais idade do que as meninas, eu tenho 29 anos. Mas a vida que eu tento levar com Deus, independente do que eu vou fazer, se eu vou errar, se eu vou acertar, é uma vida íntegra. É entender que certo eu faço, querendo ou não. Se eu vou fazer querendo, mas a minha vida espiritual, Deus, eu faço isso, ou eu me jogo, ou eu me lanço a Deus, eu vou perder a minha intimidade com Deus. Costuma dizer uma frase assim: não dê lugar ao diabo. Certo? Quem já ouviu falar sobre isso? Muita gente. Não dê lugar ao diabo. Mas nem sempre é o diabo. Às vezes quem é? A minha carne. É fácil falar sobre isso. Não dê lugar ao diabo. Quantos pastores já ouviram falar isso? Não dê lugar ao diabo. A Bíblia fala isso. Mas nem sempre vai ser a minha carne. Às vezes vai ser também o diabo e a minha carne junto. Aí complicou. Quando é a carne, eu vou para a oração. Quando é o diabo, eu vou para o jejum. E quando é os dois? Eu faço os dois juntos. É orando, jejuando e vencendo. Eu com 19 anos de idade, 19, há 10 anos atrás, lá atrás, eu tive que mudar todo o meu ritmo de vida. Meu pastor na fé, ele teve que, de fato, me ensinar o que é ser crente. Diferente de Sueli, Lorena e Tailane, eu não nasci em berço cristão. Fui para a igreja, fui com 13 anos de idade. E eu só fui acertar com Deus com 19 anos. Então eu fiquei 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos. 7 anos na igreja brincando de ser crente. Brincando de ser cristão. Então meu pastor que me ganhou para Jesus, o trabalho que ele tinha era fazer a Renata entrar na integridade espiritual. O que é isso? E agora? O que eu vou viver? Ficar ou ficava mesmo? Ter uma vida sexual ativa. Eu comecei a namorar, primeiro namoro dentro da igreja, dentro da casa do Senhor.
Agora eu vou abrir um pouco da minha vida. Eu vou me expor aqui agora. Que nem Sueli, eu vou me expor aqui agora. Coisa que eu não faço, hein? Difícil eu fazer isso. Quem me conhece sabe. Eu sou aquela pessoa assim que quando eu for casar, só vão descobrir quando ver as fotos. Só vão saber, acho que nem meu pai nem minha mãe, porque eu sou tão reservada. Então assim, eu comecei a namorar, meu primeiro namoro foi dentro da igreja. Eu conheci um servo de Deus, a gente vivia uma vida íntegra com Deus. Só que eu não sabia o que era ser uma vida espiritual. Eu não sabia o que era isso. O que é integridade espiritual? Hoje eu sei que é uma conexão direta com Deus. É mostrar as minhas dependências. É falar com Deus aquilo. Pai, olha, eu tô querendo. Olha, Deus, tem como adiantar isso aí? Não, antigamente eu não sabia. Tô querendo, eu vou e faço. Era mais ou menos assim. Tô querendo isso? Então eu vou lá com minhas próprias mãos, minhas próprias pernas, vou fazer acontecer. E quantos jovens estão assim na casa de Deus, não é verdade? Falar sobre isso, gente, hoje é um tabu muito grande. Então eu vou me expor aqui hoje. Foi com 19 anos de idade que teve um pastor, não foi mais meu pai na fé. Ele me olhou, me chamou no escritório, gabinete pastoral para um concerto de vida. Você já viveu isso? Eu tive esse prazer. Meu pastor, eu falo isso para ele, José Braz, capitão Caverna, ele era bravo demais. Ele olhou para mim e falou assim: ou você muda de vida hoje, ou você vai ser mãe de 7 filhos, 9 filhos, cada um de um pai, ou você vai ser mãe do primeiro homem que você tiver e ele não tá nem aí para você. Eu olhei com os meus olhos desse tamanho para ele assim, falei assim: o que eu faço para mudar de vida? Trazendo para os dias de hoje, ele falou assim, ó: seja íntegra espiritualmente. Quando você aprende que você tem que ser íntegro espiritualmente, você entende que a sua luta, ela é carnal e ela também é espiritual. Você vence a carne, muitas das vezes dizendo não. Eu posso vencer a carne falando o quê? Não, não quero ficar com você. Por que ficar? Porque eu não quero ficar. Mas vai existir uma hora que eu vou ter que falar assim: não, eu não quero ficar. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que ir para o joelho e falar: pai, eu não vou suportar. Para muitas vidas aí ficar normal. Ter sexo antes do casamento é normal. Mas foi de uma palavra de um pastor que eu aprendi. Eu mudava de vida, eu continuava com a mesma vida. Só que hoje, com 29 anos, eu não posso ser vítima. Eu não vou me vitimizar. Por quê? Nem você que está aí me ouvindo. Não é porque você é cristão, solteiro, solteira. Ah, ninguém me quer. Ah, não encontro na minha igreja, Casa da Bênção, em todo o campo, não tem um homem que vai me preencher. Quem me olha hoje pode até achar que é isso. Por eu ter 29 de ano, ah, você ainda não é completa. Quem disse isso? Eu sou preenchida totalmente, literalmente. Eu não preciso de homem para me preencher. Peraí, eu preciso de homem sim, para atender o meu chamado, a minha vida como mulher. Entender que com ele eu posso avançar mais, ter todos os dias alguém para estar comigo, né? Brigando também, que nem sempre é tudo maravilhas. Mas peraí, quem disse que eu tenho que ter um homem para me preencher? Quem me preenche é o Todo-Poderoso, aquele que eu acordo de dia e falo assim: bom dia, Espírito Santo, tu tens liberdade de me guiar, tu tens liberdade de expressar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Isso é ser preenchido. E muitos hoje não estão entendendo que ser preenchido é isso. Como a Sueli falou, Lorena falou, procura alguém para preencher até mesmo seu ego. Não, tem que estar com alguém para dizer quem eu sou. Eu lembro que uma vez, não foi da igreja, eu vou contar um testemunho aqui. Eu cheguei a bloquear essa pessoa no Face, depois eu desbloqueei a pessoa. Eu trabalhei numa casa onde tinha 2 rapazes jovens. E a mãe desses rapazes era minha patroa. Gente, diante de Deus, eu passei uma luta, nova convertida. Tinha um deles que tinha como é que eu posso dizer assim, pegador. Ele era o pegador da área. E todas as meninas que trabalhavam comigo cediam isso. Eu ficava assim, que ridículo. Ele fica com ela, com essa, quer ficar comigo, que horror. Então eu era nova convertida, tudo pra mim era pecado. Meu pai na fé me ensinou assim: vai pro joelho, até falar em línguas. Minha mãe na fé, agradeço pela vida deles.
Mas eu não queria aquilo. Por que eu tenho que fazer o que elas estão fazendo? Isso é, sabe o que é isso? Integridade espiritual. É quando eu me sinto completamente preenchida ao ponto de eu não querer experimentar aquilo que eu nunca vivi, nem vou viver, graças a Deus por isso. E teve uma certa vez que ele olhou para mim e falou assim: todo mundo aqui faz o que eu quero, por que você não faz? Porque eu não quero você? Eu tenho que fazer o que elas estão querendo, que elas fazem? E uma vez, isso realmente acontece com muitas pessoas hoje. Então você não é mulher. Então o que você gosta não é isso. Você então é sapatão. Eu olhei para a cara dele assim, naquela hora, você não está entendendo. Não, peraí, eu gosto de homem? Sim. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que mexe comigo, eu sei que me arrepia. Mas naquela hora ali, diante de Deus, eu falei: pai, me segura, porque eu acho que eu tenho que mostrar a ele que eu gosto disso. E ele falou assim: não, você não é mulher, você não gosta de homem. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder no seu capeta. Você não sabe o quanto, quando ele chegava perto de mim, quanto o meu corpo arrepiava. Gente, eu estou falando, isso é integridade espiritual. É uma batalha que ninguém vê entre os céus e a terra. O cara chegar perto de você e você ficar, ele olhar para os teus lábios e você querer desejar beijar ele, é normal. Agora, a batalha espiritual, para que isso aconteça, vocês não têm noção. Eu sou muito espiritual. Eu sou tão espiritual ao ponto que naquele dia eu falei assim: pai, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Eu quero trabalhar em outro lugar. Eu achei que aquilo ia acabar por ali. Não, quando acabou o serviço, estava chovendo, ele falou assim: vou levar todo mundo em casa. Eu falei: ai, Jesus, e agora? Dentro do carro com esse cara que me chamou de sapatão, eu vou querer mostrar a ele que eu não sou sapatão. Estou abrindo minha vida, hein? Olha só. Foi quando ele levou todas elas primeiro e me deixou o quê? Por último. Agora, que nem você pega Uber, você não sabe que é motorista, você fica com um olhão. Era eu, naquela época nem tinha Uber. Eu olhava para a cara dele, eu olhava assim para mim e falava: é hoje, Jesus. É hoje que eu vou pecar, é hoje que eu vou ceder, é hoje. A batalha espiritual começou dentro do meu pensamento e ele conversando. Eu não dei nenhuma brecha. Eu falei o quê? Eu não dei isso aqui para ele. Eu segui calada. Porque muitas das vezes vencer batalha espiritual não é falando, não é provando a ninguém. Eu não tenho que provar a ninguém que eu gosto de homem. Eu gosto de homem, ponto final. Não, a minha batalha espiritual é mostrar para mim que ainda não é o tempo daquilo. É isso. Isso é uma batalha. Isso é você ser preenchido. Não, eu posso fazer. Não, é legal fazer. É saudável fazer, que os médicos falam que é saudável. Masturbação é saudável fazer. Peraí, mas para que eu preciso disso? Querido, você que fica dentro do banheiro, escondido no teu quarto, fazendo aquilo que você sabe que não é para fazer. Peraí, você precisa disso? Existe uma mulher escolhida, separada para ser sua, para você preencher, para você satisfazê-la. Por que você vai querer fazer aquilo que nada a ver? Eu vou me satisfazer 2 vezes? Comigo mesma? Por que isso? Se eu sei que tem um amado me esperando, se eu sei que tem um garoto de Deus separado para me fazer, para me satisfazer ao máximo, então eu não preciso disso. Ser preenchido é isso. Eu posso fazer? Ok. Não, peraí, deixa eu pensar. Agora, quando eu sou preenchida no mundo espiritual, eu posso fazer isso, mas isso não me convém embora. Isso é uma batalha espiritual. Quando eu sei o que é certo, saber o que é certo, até o meu sobrinho de 7 anos vai saber o que é certo. Porque toda vez que ele fazer algo de errado, eu falo assim: boa, não faz. Fazer o que é certo, só ler a palavra, os mandamentos. Mas agora, por que não fazer? Por que não fazer? Porque eu não preciso agora. Não quero agora. Eu lembro que com 19 anos agora eu mudo todo o meu estilo de vida. Foi muito difícil. Foi como se eu começasse com 19 anos a sobreviver de verdade, a viver aquilo que Deus queria. Foi quando eu peguei aquela palavra dura do meu pastor e falei assim: não, o que eu vou fazer? Ele me olha e fala assim: você vai ser líder de jovem. Eu falei: meu Deus do céu, mudando de estilo de vida. O meu pastor me coloca logo para ser líder de jovem, isso com 19 anos. Ele: não, você vai ser líder de jovem, você vai abrir essa porta, você vai pregar essa palavra, vai cantar esse louvor e você vai ser líder de jovem a partir de hoje. Eu olhei para ele e falei assim:
Meu Deus, se for a tua vontade, eis-me aqui. Com 19 anos, eu tenho 29 anos. Eu falo isso com muita humildade. A minha missionária Maria Otília pagou, a minha igreja sede pagou um seminário teológico para mim. Fui para Brasília, lá eu aprendi o que é de fato viver no mundo espiritual. Eu falo isso e honro muito a vida deles. Eu sou Casa da Bênção há 17 anos e eu louvo a Deus pelos meus líderes. De ter saído daqui, onde eu moro, num lugarzinho escondido, lá de Visconde, para estar lá em Brasília, aprendendo a servir, aprendendo o que é batalha espiritual. Muitas das vezes, me lembro agora, que eu não tinha um shampoo para lavar o meu cabelo. Um shampoo. E eu sendo solteira, vivendo uma integridade espiritual. Eu lembro que eu fui para o monte pedir a Deus um shampoo. Eita, isso que é espiritual, hein? Eu lembro que eu fui para o monte, minha amiga Annalise, se estiver assistindo, ela vai lembrar. Falei, amiga, vamos para o monte orar. Deus vai fazer o prover. E quando eu fui para o monte, quando a gente voltou da oração, a nossa pastora Margarida falou assim, Renata, chegou uma caixa enorme lá para você, mas está na catedral. Eu falei, vai buscar que deve ser o shampoo. Eu preciso lavar o meu cabelo. E eu lembro que quando a minha amiga chegou com a caixa na Alice, não era para mim, era para ela. Ela falou assim, mana, pela nossa oração que a gente fez no monte, tudo que tiver nessa caixa vai ser nosso. Quando eu abro a caixa, o que era? Não era só o shampoo, era Boticário, Avon, Jequiti, era tudo quanto é tipo de produto. O que é isso, Renata? Gente, é você parar de fazer o que você está fazendo agora e mudar todo o seu estilo de vida. Por que mudar o estilo de vida? Porque é saudável. Muitas pessoas esquecem de que tudo isso aqui que a gente vive é só isso aqui, é só faculdade, é só trabalho, é só casa, é só igreja. Peraí, o meu lugar não é na terra. A minha casa não é aqui. É óbvio que eu posso ser pastora Renata, psicóloga Renata, professora. Eu posso ser tudo. Mas espera aí. O meu estilo de vida, a minha integridade espiritual, ela vai me ensinar que o que eu vivo hoje não se compara com aquilo que está por vir. Amém? Glória a Deus. Talvez você precise mudar todo o seu estilo de vida. Mude. Experiência própria. Hoje eu sou feliz porque eu sou preenchida, não por um namorado, mas preenchida por aquele que me formou desde o ventre da minha mãe. Então vamos lá. O que é preencher a carne? Eu vivo um conflito todos os dias. É muito triste não ter um namorado para dizer bom dia, Renata. Bom dia, meu amor. Vamos sair para lanchar no sábado? Oh, aleluia. Isso não é ser, gente, de coração. Eu quero dividir com vocês isso. Por que eu estou falando isso? É encontro dos solteiros. 29 anos solteira. Nosso campo não tem ninguém para me preencher. Pode ser que sim. Ou não, sei lá. Não sei. Eu já joguei aí, quem sabe? Não, mas vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre integridade espiritual. Pode sim. Levantar cedo, em vez de ter gente de levantar e orar, já vai pro telefone e fala, meu amor, foi muito bom ontem, o que foi aquilo? Quero mais. Peraí, quem quer mais é o Espírito Santo que te fez, querido. Quem quer mais de você é aquele que te formou. Claro que você pode ter... Tem gente que tem medo de mim, gente. Eu já fui pregar em congresso de jovem, diante de Deus, que quando eu falo assim, quem vai pegar a Renata, de jovem correr pro banheiro e falar, meu Deus do céu, eu ficava assim, Senhor, será que eu passo muito temor? Será que, sei lá, será que eu já revedei, o Senhor me usou para falar alguma coisa que acertou? Peraí, o que eu aprendi com isso? Não, eu sou íntegra espiritual. Então eu vou passar aquilo que eu sei que eu vivo. Eu não vou passar para outra pessoa aquilo que eu não vivo. Isso é integridade espiritual. É chegar em algum lugar e passar Jesus. Foi quando eu falei assim, Senhor, o que eu preciso mudar? As pessoas estão tendo medo de mim. Nada, não preciso mudar nada. Eu sou aquela que o Espírito Santo me usa para estar falando com você nessa noite. Muda o seu estilo de vida. Se por acaso ele não anda de acordo com a integridade espiritual, mude, mas mude com prazer. Em vez de você, como as meninas já falaram aqui, em vez de você atender o pecado, quer que eu fale de uma coisa da minha vida?
Por eu estar desempregada, meu pastor que eu amo de coração, a chave da igreja fica comigo. Eu limpo a igreja, eu lavo a igreja, eu cuido de jovens. Por isso, meu pastor está online. Acabaram de falar que meu pastor está online. Pastor Eduardo, te amo em Cristo. Por que eu faço limpo a igreja? Por que eu limpo o chão da igreja? Por que eu lavo o banheiro de igreja? Porque eu sou solteira. Eu falo, pastor, fica tranquilo, eu não tenho marido para cuidar, não tenho filho para cuidar, não tenho mamadeira para dar. O que eu vou fazer? Vou me lançar. Às vezes você anda fazendo muita besteira, sabe por causa de quê? Tem preenchido o seu tempo com coisa errada. Ah, não tenho tempo. Claro que tem tempo. Você tem tempo para pecar. Uma vez eu ouvi assim, o pecado não é antídoto para você ir lá e tomar uma pílula e ser curado. Muito pelo contrário. O pecado te leva à morte. E a morte espiritual, que é a área que eu estou falando. Então eu limpo a igreja, cuido de jovem, cuido da minha casa, dos meus pais, do meu sobrinho que fica comigo. E eu levo isso muito feliz. Quer ver uma fala que eu vi esses dias de um filho, até mesmo de um cantor, nasceu berço evangélico, ele falou assim, eu sou filho de pastor, mas eu não tive opção de escolha. Querido, agradeça a Deus, porque você não teve opção de escolha. Tem muitos jovens hoje querendo colocar pai e mãe na cruz, dizendo, vocês me fazem ir para a igreja. Não, agradeça a Deus, porque tem muito pai e mãe orando para filho sair das drogas e sair de mão de bandido para não morrer. Eu já vi mãe chegar perto de boca de fumo, joelhar e pedir, por favor, não mate meu filho. Então, se hoje você tem uma vida que o teu pai e tua mãe te ensinou a ser cristão, louve a Deus pela vida dela. Louve a Deus pela vida dele. Estou falando para filho de pastor, filho de diácono, filho de evangelista, que às vezes fica se vitimizando. Eu não posso fazer isso porque meu pai não deixa. Eu não posso ir para o baile porque minha mãe fica no meu pé. Eu não posso ir para aquele lugar porque meu pai é pastor. Agradeça a Deus por isso. Porque a tua batalha espiritual é dividida com você e com teu pai e tua mãe que é cristão. Quanto jovem aí é o cristão da casa? Quanto jovem solteiro carrega o pai e a mãe que são do mundo, espiritualmente falando? E dentro de casa trava uma batalha espiritual, enquanto você tem pai cristão, mãe cristão e está reclamando. Então eu não vou me vitimizar com isso, porque a graça de Deus me basta. Solteira sim, mas preenchida. Aprendi a ser feliz sendo solteira. Acredite nisso. Eu aprendi a sair sozinha. Eu aprendi a comprar flores para mim. Eu aprendi a fazer um café da manhã e falar assim, essa é para você que você merece. Eu aprendi. Claro, porque você está quase 10 anos solteira. Claro, e daí? O que você tem a ver com isso? Brincadeira. É só uma brincadeira, queridos. Tem muitas pessoas hoje querendo viver aquilo que não está pronto para viver. Quer ver uma coisa que já foi falada aqui? Eu conheci alguém hoje. Vamos orar? Daqui a 3 meses fala, não senti mais aquela vontade de orar. Sabe por causa de quê? Não é preenchido espiritualmente com aquele que te fez. Amém? Uma coisa também que chama muito a minha atenção no mundo espiritual. Se eu pecar, alguém vai me ver. Se eu pecar, minha mãe vai saber. Se eu errar hoje, todo mundo vai falar, você não é crente? Mas muitas das vezes esquecemos de uma coisa que tem tudo a ver com a integridade espiritual. A gente foca no olhar de todo mundo, mas esquece que aquele lá tudo vê. Antes de se preocupar com os olhos de todo mundo, se preocupe com aquele que está te vendo, porque ele não pisca, ele vê tudo. Isso é muito importante. É quando eu paro de me preocupar com o que o meu pastor, não estou falando que a opinião dele tem a ver, tem muito importante. É quando eu paro de focar no que as pessoas vão falar e passo a me importar com aquilo que Deus quer me falar. Porque o Espírito Santo, ele guia, o Espírito Santo, ele controla, o Espírito Santo, ele te dá vida. Amém? Para finalizar agora a minha palavra dessa noite, eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Eu mudei o meu estilo de vida com 19 anos de idade. Eu não sabia o que era orar, o que era jejum. Eu não sabia. O que é isso? Eu não sabia o que era isso.
Mas de 19 até a idade que eu tenho hoje, que é 29, Deus, ele tem sido sim o meu foco principal. Ele me preenche ao ponto de eu não me desesperar. Eu conheço meninas de 27 anos que falam assim: eu tô ficando titia e o primeiro que chegar eu vou segurar. O primeiro que chegar, aí o primeiro que chega é usuário de droga. O primeiro que chega tem vida sexual ativa e você não. E sabe o que acontece? Você automaticamente passa a viver aquilo que ele está vivendo, o que ela está vivendo. Mas quando você sabe que tudo tem o tempo do Senhor e a hora certa, você preenche com o Pai, você preenche com o Todo-Poderoso, amém? Nessa noite eu convido o povo que gosta de te louvar, fecha os teus olhos, o baterista, a Sueli para cantar. Eu não sei cantar. Eu termino a minha ministração fazendo uma oração por você. Se você tiver que mudar o seu estilo de vida, mude. Deixa o pecado de lado e vai viver o teu chamado. Davi pecou, Davi errou, mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que quem preenchia ele era o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Eu vou fazer uma oração agora para que Deus te dê força no mundo espiritual, para que você venha mudar todo o seu estilo de vida, sem ter pressa, sem se vitimizar, sem ficar se culpando, ou dizendo: Deus não lembra de mim porque até hoje não encontrei alguém, ou todos que ficam comigo me decepcionam, ou todos eu sou traída. Não interessa o que você viveu, não interessa mais o que eu vivi. O que interessa é que Deus vai fazer você hoje uma nova criatura. O que interessa é que hoje você pode mudar o seu estilo de vida, sim. Convida o Espírito Santo para te guiar, amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos. Pai, graças te damos nessa noite. Se porventura existe alguém desesperado, que já está no Salmos 40, apressa-te, ó Deus, para me dar um escolhido. Faça essa pessoa se centralizar nos projetos que estão no alto para a vida dela. Faça esse rapaz, essa moça entender que tudo tem um tempo certo. E se porventura ele anda de maneira incorreta, anda errante, nessa noite, ó Pai, eu te convido a visitar agora onde ele estiver, e faça dele, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, ao ponto dele ser preenchido pela sua graça. Assim como o Senhor, ele me preenche, eu declaro nessa noite, o Senhor, ele vai te preencher, aleluias. Oh, decanto e andarabachebe, demanto e andarabás. Assim como o Senhor, ele me preenche todos os dias, ao ponto de eu não depender de A e de B para ser preenchida, mas depender do Todo-Poderoso. Ele vai te preencher nessa noite, em o nome de Jesus.